Amém, aleluia, Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, muito bom poder estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com os santos mais essa mensagem. E nós entramos agora em uma nova série do Alimento Diário, cujo o tema da capa é A Minha Graça Te Basta. O título geral desse semestre que nós estamos desfrutando é Os Ministros da Nova Aliança. E o tema da mensagem de hoje é o ministério que recebi do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. A leitura bíblica está em Atos capítulo 20, versículo 24 e 2 Coríntios 3, 6. Atos 20, 24 diz o seguinte: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo de testemunhar o evangelho da graça de Deus. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, nos é dito que fomos habilitados para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Louvado seja o Senhor. Então, esse tema ele é muito rico, porque nos mostra que eu e você recebemos um ministério do Senhor Jesus Cristo. Você quer ser fiel ao ministério que você recebeu do Senhor Jesus Cristo e se tornar um vencedor? Para que naquele dia o Senhor Jesus possa dizer para você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então nessa mensagem eu falarei de dois grandes diamantes que podem nos tornar vencedores. Porque nós iremos não somente ouvir essa mensagem, mas creio eu que eu e você, nós vamos praticar essa palavra. Amém? O primeiro grande diamante é a palavra e o Espírito, como é a herança que os ministros da nova aliança receberam da parte de Deus. A palavra e o Espírito é o conteúdo do ministério que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então eu e você precisamos lidar muito bem com esse diamante, a palavra e o Espírito. E o segundo grande diamante é a união plena com Deus. Aleluia! A união plena do homem com Deus. Para que possamos alcançar o segundo diamante. Alcançar esse propósito, esse objetivo, que é a consumação do que Deus quer comigo e para com você, nós precisamos atentar muito bem para esse primeiro tópico, esse primeiro diamante, que é a palavra e o Espírito. Amém? Pois bem, a palavra e o Espírito, o ministro da nova aliança, ele precisa conhecer bem a palavra exteriormente. Além disso, ele precisa ser sensível também ao guiar do Espírito interiormente. Ou seja, esta herança que os que nasceram de novo, que receberam o Senhor Jesus, eles receberam a palavra, que é a Bíblia, exteriormente, e o Espírito interiormente. Então nós precisamos ter um equilíbrio entre a palavra e o Espírito. Eu posso usar uma ilustração muito simples. Imagine um trem. Um trem, para que ele possa se locomover de um lugar para outro, ele precisa de duas coisas: dos trilhos do lado de fora e do combustível do lado de dentro. Dessa forma, o trem ele pode chegar ao seu destino. Mas se faltar qualquer um desses dois elementos, o trem não pode sair do lugar. Assim também, nós precisamos ser equilibrados, irmãos. Não podemos pender somente para a palavra e nem tampouco pender somente para o Espírito. Eu preciso da palavra habitando ricamente em mim como trilho. E também eu preciso do Espírito, no meu interior, um Espírito fervoroso, queimando com uma combustão para me conduzir ao destino, ao alvo, ao que Deus quer. E nós iremos alcançar o objetivo final de Deus, que é esta união plena com Deus. Louvado seja o Senhor. Falando ainda da palavra, na Bíblia, a palavra nos é apresentada de duas formas. Tem dois aspectos: palavra rema e palavra logos. João capítulo 1, versículo 1
nós vemos ali a palavra logos. No original grego, há uma distinção da palavra estática, parada, e da palavra que é manifestada, que é falada. A palavra estática, parada, ela é pronunciada no grego como palavra logos. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas já em João capítulo 6, versículo 63, nós vemos que a palavra agora ela está sendo falada. Jesus falou: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. É a palavra falada. Amém? Palavra falada. Imagine uma caixa d'água, usando aqui mais uma ilustração. Uma caixa d'água, ela precisa estar cheia. Eu e você somos como uma caixa d'água, que precisa estar cheio. Né? Eu e você precisamos estar cheios da palavra. Para quando houver uma necessidade, nós simplesmente iremos lançar mão desse reservatório cheio de água, cheio de vida. Amém? Quando você, durante o dia, por exemplo, se caso você cometer uma falha, um tropeço e pecar, sujar suas vestimentas, basta você abrir a torneira e ali vai jorrar água para lavar suas vestimentas. Amém? Uma figura de linguagem, apenas uma figura de linguagem. Suponhamos que você esteja ao longo do dia e se depare com uma oportunidade de pregar o evangelho. Se o seu reservatório estiver vazio, a sua caixa estiver vazia, como que a água vai jorrar para poder alcançar as pessoas em sua volta? Eu quero abrir a torneira e sair água. Como que você vai poder falar do amor de Deus e transmitir, né, testemunhar o evangelho da graça de Deus para as pessoas, se não há o conteúdo, se não há água jorrando de dentro de você? A água precisa jorrar de dentro de você para que isso aconteça. Amém? Senhor Jesus. A palavra logos ou palavra rema também pode ser dita, ou seja, pode ser falada como palavra fundamental e palavra profética. A palavra logos é a palavra fundamental, palavra rema, palavra profética. São similares, né? O que é a palavra fundamental ou palavra logos? São os fundamentos da fé cristã, que servem de alicerce, né? São as verdades bíblicas, são as verdades, né, que como a redenção, como o perdão de pecados, a justificação, a reconciliação, a regeneração, a santificação, a renovação, a transformação em glorificação. Então, aqui nós temos várias verdades que eu preciso me agarrar a essas verdades. Amém? Para quando houver uma necessidade, vai sair essa água, vai sair de dentro de mim. Você vai poder falar sobre batismo, vai poder falar sobre consagração, vai poder falar sobre a igreja, os seus aspectos, de uma maneira espontânea, de uma maneira fluente, porque o seu reservatório está cheio. A palavra fundamental está como um bom depósito dentro de você. Mas precisamos também do exercício do Espírito, para que tenhamos esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre a palavra exterior e a vida interior. Fazer com que o conhecimento objetivo se torne um conhecimento subjetivo. Assim nós não iremos, irmãos, medir ou condenar ninguém, ou condenar alguém, né? Porque a nossa vida e a daqueles que nos cercam serão mudadas, porque de nós flui esse rio de águas vivas, de dentro do nosso interior. Louvado seja o Senhor. Falando ainda da palavra profética, que é essa palavra rema, palavra instantânea, palavra que sai do nosso interior para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A palavra profética é uma palavra de revelação, uma palavra de visão. É para o suprimento espiritual diário. A palavra profética traz o mover e a direção atual de Deus para nós. Senhor Jesus. Porque nós não somos robôs. Nós precisamos de uma palavra
que flui do nosso interior. A direção, porque nós não somos estáticos. O Espírito está dentro de nós. Amém? Então o Espírito vai falar. Então temos a palavra profética, que é o mover, a unção interior que nos ensina a respeito de todas as coisas. E temos também essa palavra profética que vem por intermédio dos apóstolos, de maneira corporativa, de maneira coletiva. Senhor Jesus. Nós vemos o exemplo de Moisés. Moisés ali tinha a palavra, ele tinha a palavra profética, mas ele também tinha a palavra logos, né, que é a palavra fundamental, que ele recebeu no monte, lá no monte Sinai. As palavras ali, aquelas palavras em tábuas de pedra, são as ordenanças, são as leis. Então aquilo ali é imutável, são os fundamentos, eram os fundamentos da fé do povo judeu. Mas além daqueles fundamentos, Moisés trazia uma palavra diária, uma direção diária para aquele povo, para conduzi-los ao seu objetivo final, Senhor Jesus, tendo como base a palavra profética. Então eu creio que ficou muito claro para nós hoje, irmãos, que nós temos que ter esse equilíbrio entre a palavra exteriormente e o Espírito interiormente. Agora eu quero falar sobre o segundo grande diamante, a unidade plena do homem com Deus, né? Que também podemos chamar de glorificação. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos é dito que eu e você precisamos estar com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Dessa forma somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Senhor Jesus. A união plena com Deus, né? A palavra similar a esta união plena com Deus é eu e você sermos introduzidos, inseridos na glória de Deus, para participar do elemento divino, da pessoa divina, da pessoa de Deus. Eu posso usar uma outra ilustração, ou até mesmo duas, para podermos entender o que significa ser inseridos em Deus, ser inseridos na glória de Deus. Né? Ser inseridos. Por exemplo, usando o corpo humano como uma ilustração. Nosso corpo humano temos 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato. Né? E esses 5 sentidos faz com que o mundo exterior seja substantificado, seja percebido, seja sentido. Então, esses 5 sentidos são a glória do homem, né? A glória de ver, a glória de ouvir, a glória do paladar, do tato, né? Da audição. Isso é uma glória. Imagine se você não pudesse ver, você ia perder a glória de enxergar. A glória de enxergar. Uma pessoa que é cega de nascença, ela não tem a glória da visão. Né? Uma pessoa que não ouve e que não fala, ela não tem a glória da audição. Porque é uma glória. Ouvir, falar, sentir o paladar, o sabor dos alimentos, isso é uma glória. Né? Senhor Jesus. Então, participar da glória de Deus é participar dos elementos que constituem a pessoa de Deus. Deus é riquíssimo. Então, há muitos elementos que constituem a pessoa de Deus: santidade, amor, felicidade, prazer. Então, há muitos elementos em Deus que Deus quer que eu e você participemos. Ele nos convida, nos chama para participarmos da sua pessoa maravilhosa. Eu quero. E eu espero que você também deseje isso. Deseje participar da glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, uma ilustração simples, mas que nos leva a entender o que é ser inseridos na glória de Deus. É participar da pessoa divina, dos seus elementos, da sua pessoa como um todo. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Deus, irmãos, Ele nos criou para isso, para que nós possamos participar
Deus nos convida para participar juntamente com Ele da sua pessoa triuna, o Pai, o Filho, o Espírito, que é compartilhar as suas riquezas com o homem que Ele criou, Senhor Jesus. Deus, irmãos, aqui trazendo uma visão mais no passado, né, na eternidade. Deus elaborou um plano. E nesse plano, Deus ele determinou que ia criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para que este homem pudesse ser a sua expressão, trazendo a sua imagem. E também a sua representação para trazer o seu governo, a sua autoridade. Então, por meio do homem, Deus quer ser expresso e ser representado. Senhor Jesus, Deus quer nos inserir na sua pessoa maravilhosa. Louvado seja o Senhor. E Deus planejou isso aí. Deus planejou. E Ele cumpre aquilo que Ele planejou. Deus nunca falhou e nunca falhará. Quando você olha para o passado, na eternidade passada, Deus, Ele não estava só, como muitos algumas pessoas já interpretaram. Deus estava só, por isso que Ele criou o homem, porque Ele se sentia só. Não, Deus não estava só. Havia uma coexistência e uma coinerência maravilhosa do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coexistência que eles coexistem de igualdade em igualdade. Coinerência que eles estão um no outro. É por isso que nós chamamos de Deus triuno. É 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito, em uma unidade única, plena, perfeita e maravilhosa. Então, na eternidade passada, um era o prazer do outro, havendo uma convivência e uma unidade entre eles. Não havia nada que os separasse. João capítulo 1, versículo 1, nos é dito que no princípio, na eternidade passada, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Uma coinerência. Porque como que você separa a palavra da pessoa? Cristo é a palavra de Deus. E já em Provérbios capítulo 8, versículo 30, nos mostra como era o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. Amém? Provérbios capítulo 8, versículo 30, nos é dito que o Pai diz que o Filho era o seu prazer, né? E que o Filho era a sua felicidade. Então o Filho se sentia feliz ao lado do Pai, o Pai se sentia feliz ao lado do Filho. Era uma coexistência maravilhosa, fantástica, Senhor Jesus. Então Deus, na eternidade passada, Ele não estava solitário. Deus nunca esteve solitário, porque Deus ele é pleno, de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, Deus ele é completo em si e não precisa de nada. Quem precisa somos nós. Na eternidade passada, Deus planejou criar o homem. E em seu amor, Ele quis introduzir-nos em si mesmo. Irmãos, isso é muito amor. Porque nós jamais teríamos parte em Deus. Mas Ele, em seu plano eterno, decidiu criar-nos e inserir-nos nele mesmo, para que participemos da sua glória, da sua pessoa maravilhosa. Aleluia! Então, desde o dia da criação, né, até a Nova Jerusalém, nós vivemos o processo de sermos inseridos em Deus. Então, quando você olha para a Bíblia, de Gênesis até alcançarmos o livro de Apocalipse, nós vemos a história do homem com Deus. Deus querendo inserir o homem em Deus, para que participemos da sua glória. Senhor Jesus. Então, olhando um pouquinho mais, olha para a Bíblia, para que possamos ter essa visão, essa revelação. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos é dito que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que significa dizer que fomos feitos à imagem de Deus? Significa que nós podemos, que nós somos da mesma espécie. Se eu sou da imagem e semelhança de Deus, são dois elementos da mesma natureza,
que podem se misturar. Né? Podem se misturar. O homem foi criado como esse recipiente, como esse vaso, para poder se misturar, para poder receber Deus no seu interior. Então Deus nos criou o homem, a sua imagem, porque Ele deseja misturar-se com o homem e se mesclar ao homem nessa plena união. Senhor Jesus, esse mesclar, essa plena união, assim como um líquido, café misturar com leite se torna um, assim como duas massas se misturam uma com a outra, se torna um elemento só. Você já ouviu aquelas duas massas, o Durepox? Você mistura aquela massa, molha, elas são de duas cores diferentes, branca e a outra uma outra cor, e você mexe e ela se torna uma massa só. Senhor Jesus. Então eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para que nós pudéssemos nos tornar um com Deus. Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. O homem foi criado não para estar só, mas para se unir com Deus. Isso é maravilhoso. Gênesis capítulo 2, versículo 18, nos apresenta essa visão clara. Então, irmãos, em todo o Antigo Testamento, nós vemos uma visão que Deus se coloca na posição de marido e o povo de Israel na posição de esposa. Nós vemos esta revelação a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nos é dito que o homem se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32, o apóstolo Paulo diz o seguinte: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, da união entre Cristo e o homem e Deus, Senhor Jesus. E já no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, nós vemos o casamento do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja. Esta união plena entre Deus e o homem. Essa é a visão que nos são apresentadas ao longo da Bíblia. Essas passagens descrevem a união entre Deus e o homem. Cristo é o nosso noivo e nós somos a sua noiva, Senhor Jesus. Veja que depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus passou a cortejar o seu povo, pois ele queria unir-se e casar-se com o seu povo. Em Êxodo capítulo 19, versículo 4 de versículo 6, nos mostra que Deus ele estava cortejando o povo de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu marido, Deus Todo-Poderoso. Então Deus se posiciona, se coloca como um marido e o povo de Israel como a parte feminina, como a sua noiva, como a sua esposa. Isso mostra o coração de Deus, de querer se unir, de querer nos introduzir, de querer nos fazer um com Ele. Mas o povo de Israel desobedeceu a Deus e passou a vagar pelo deserto durante 40 anos, vagando pelo deserto. 40 anos vagando pelo deserto. Senhor Jesus. Irmão, só que Deus não abandonou o seu povo, né? Apesar da sua rebeldia, apesar da resistência, da rejeição do povo de Deus em relação a Deus, Deus morou com eles por meio do tabernáculo. Veja que grande amor. Embora Deus não pudesse entrar neles, mas morou com eles por meio do tabernáculo. Deus estava somente no meio dos homens, não podia habitar neles, porque eram pecaminosos. Então era necessário que houvesse uma redenção. Somente dessa forma e somente dessa maneira que o homem ele poderia ser inserido em Deus, poderia ser introduzido em Deus. Mas aleluia, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Cristo vindo redimir o homem por meio de sua morte na cruz do Calvário. Mateus capítulo 1, versículo 21, nos é dito que eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e ele salvará o povo dos seus pecados. Mas no versículo 23 nos traz uma grande revelação. E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, 21 e 23, nesses versículos, nós temos aqui uma revelação grandiosa, pois Cristo não apenas veio para redimir o homem, mas para habitar com o homem. Ó Senhor Jesus! Então, com a vinda de Jesus, nós vemos aqui algo maravilhoso. Aparece um novo tabernáculo na terra. João capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo tornou-se carne. E o versículo 14 fala, e ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. O verbo habitar, ele habitou entre nós, significa tabernacular. Tabernacular entre nós, cheio de graça e de verdade. Senhor Jesus. Tabernacular é armar tenda. Armar uma tenda. Então, ao se tornar homem, Deus armou seu tabernáculo na terra, por meio de Jesus Cristo. Esse Deus grandioso e maravilhoso trouxe uma barraca do céu até a terra, que é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus era a barraca de Deus, que veio e armou aqui na terra. Veja que essa barraca estava cheia da glória de Deus. Em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 2, teve um momento que Jesus chamou Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. E lá no Monte da Transfiguração, Jesus, ele abre o zíper da barraca. E quando ele abre o zíper, a glória de Deus. Deus, cheio de glória, é manifestado. Dentro do tabernáculo do seu corpo estava a glória de Deus. Se manifestou. Assim também, irmãos, é o processo de glorificação. Quanto mais nós somos inseridos em Deus e Deus em nós, mais sua glória aumenta em nosso interior. Precisamos tomar a palavra, o Espírito, para que essa glória, para que sejamos inseridos cada vez mais em Deus. Por fim, quando Jesus voltar, a sua glória se manifestará não apenas a partir dos céus, mas também de dentro de nós, pois Cristo está sendo formado em nós. De acordo com Gálatas capítulo 4, versículo 19, fala que Cristo está sendo formado em nós. E 2 Tessalonicenses fala que quando ele se manifestar, também seremos manifestados com ele em glória. Isto é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Então, esta união plena com Deus, ela está se desenvolvendo. João capítulo 14, versículo 20, o nosso Senhor Jesus nos convida a estar ou habitar com Deus triuno, para fazer parte dessa unidade. Ele no Pai, nós nele e ele em nós. Então isso revela, irmãos, que nós somos chamados para morar com Deus e também ser a morada de Deus. Lá no versículo 23 de João capítulo 14 fala que nós passamos a ser a morada. Ser inserido em Deus é morar em Deus. É Deus morar em nós. Então cada um de nós se torna então uma barraca, um tabernáculo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 nos é dito que se o nosso tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos uma casa não feita por mãos nos céus, que é o tabernáculo de Deus com os homens. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, por fim, se nós nos entregarmos, se formos fiéis ao ministério que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo, nós iremos alcançar o reino milenar, que é as bodas do Cordeiro. A festa de casamento do Cordeiro é a festa de casamento entre Cristo e a igreja. O reino é a festa da união entre Deus e o homem. E no reino haverá a plena união entre Deus e o homem.
estaremos totalmente inseridos em Deus e Deus estará totalmente inserido em nós. E finalmente nós iremos, na eternidade futura, estar na Nova Jerusalém, que é a morada eterna de Deus com os homens, de acordo com Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Ali estará Deus com Deus nos homens e os homens em Deus, formando uma só entidade, o tabernáculo de Deus com os homens. Louvado seja o Senhor. Então, este é o segundo grande diamante. Eu quero participar da glória de Deus, eu quero ser inserido na glória de Deus, e para isso eu preciso tomar a palavra, ter o equilíbrio entre a palavra exteriormente e o Espírito interiormente. Meus queridos, vamos meditar nessa palavra, e esta é a missão, a incumbência que o Senhor nos deu. Tomar essa palavra, exercitar o nosso espírito para que sejamos inseridos em Deus. Como que eu e você vamos testemunhar o Evangelho da graça de Deus para as pessoas se nós mesmos não tivermos essa experiência, com a palavra e com o Espírito continuamente no nosso viver diário? Então, esta é uma palavra para nós prosseguirmos na presença do Senhor. Amém. Jesus o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nos leva, Senhor, a ser inseridos cada vez mais em Ti. Não queremos, Senhor. Não fomos criados para estarmos longe de Ti, isolados, para vivermos só. Mas o Senhor fomos criados para sermos inseridos e introduzidos na comunhão da Trindade. Para participarmos da Tua glória, da Tua pessoa, das Tuas riquezas. Senhor, sê conosco. Abençoa-nos, abençoa cada um que está no seu lar, para que possa ter um coração de busca, de entrega e de consagração. Louvado seja o Teu nome. Amém. You can take me high.